Vou falar aqui pausadamente. É um texto já bastante conhecido da igreja, e todos conhecem muito bem esse texto. Como é um culto da conquista, o Espírito Santo tocou no meu coração, está trazendo uma palavra em cima desses versículos que lemos, porque Deus tem uma bênção para a tua vida, se você crê. Aleluia. Não sei de que forma que você chegou aqui nesta noite, não sei como foi o seu dia, talvez foi um pouco assim atribulado, quem sabe você não teve um dia bom, mas entenda que você não teve um dia bom, mas você está no melhor lugar para finalizar, aonde Deus pode ministrar uma bênção para a tua vida nesta noite. Assim, se você crê, eu creio assim, que Deus tem bênção para a minha e para a tua vida. Então somente colocamos a nossa fé em ação, e assim o Senhor Deus opera, aleluia, em nosso meio. Nós lemos aqui um texto sagrado, irmãos, que nós encontramos esse texto sagrado em 3 evangelhos. Nós encontramos esse texto escrito no Evangelho de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 8, nós encontramos essa passagem bíblica, e encontramos também esse texto no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8, né? E registrado aqui em Marcos, no capítulo de número 4, e quando nós lemos esse texto, quando passamos a ter o conhecimento, aí a gente vai analisar os fatos que vieram acontecer aqui com os discípulos na travessia deste lago. Entendam que a Bíblia não vai citar o tamanho desse lago e nem a largura, mas a gente procura ter um conhecimento e passa a saber que lago que era este. Este lago, ele tinha mais ou menos 19 quilômetros de comprimento e mais ou menos 13 quilômetros de largura. Era um grande lago, era o maior lago de água doce. Esse lago, ele era chamado Mar da Galileia, ou então o Lago de Tiberíades, ou então também ele era chamado de Lago de Genezaré. Então ele era chamado por esses 3 nomes. E quando nós observamos aqui no verso de número 35, se você quiser acompanhar na Bíblia Sagrada, do texto que lemos em Marcos capítulo 4, verso 35, o texto vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra margem, ou seja, vamos passar para o outro lado do lago. Aqui o Senhor está chamando os discípulos para atravessar. Já era tarde da noite, ele despede a multidão e vai para a outra margem do lago. E aqui no verso de número 36, está dizendo: eles deixando a multidão, e levaram consigo, assim como está no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E o verso 37 está dizendo: e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Quando nós lemos a Bíblia no Mateus capítulo de número 14, se não me falha a memória, está registrado também uma passagem que na 4ª vigília da noite, quando o Senhor despede a multidão e manda que os seus discípulos fossem à frente para o outro lado do mar, ele despede a multidão e sobe ao monte e vai orar. E na 4ª vigília da noite, ele vai de encontro, ou eles vão atravessar o mar, e levantam uma grande multidão. E aqui
nesse texto, os discípulos estão passando pela mesma situação, enfrentando a fúria do mar. Não sei se é a primeira ou se é a segunda vez que ele enfrenta a fúria do mar com Jesus. E alguns deles eram pescadores, tinham já o conhecimento de como lidar com o mar, ou como lidar com esse lago. Quem sabe aquela noite era uma noite tranquila como esta. Jesus chama então os discípulos: vamos para a outra margem do lago. Ele entra no barco e vai dormir, vai descansar. Quem sabe também teve um dia de muito trabalho, um dia de cansaço. Ele deixa o barco por conta dos seus discípulos, que já tinham conhecimento, e vai descansar e vai dormir. Interessante que aqui no verso de número 38 está escrito: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-nos dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos agora acordam Jesus, que estava dormindo, e faz uma pergunta em meio àquela dificuldade que ele estava vivendo no momento: mestre, não te importa que pereçamos? Interessante que lá no verso 25 de Mateus, esse mesmo texto está dizendo que os discípulos clamaram dizendo: salva-nos que pereçamos. Aqui os discípulos já estão com grito, pedindo um socorro a Jesus, que estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Salva-nos que pereçamos. E está escrito também em Lucas, no mesmo texto, eles estão dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Então, esse texto ele fica registrado pelo menos 3 vezes, para nos dar a segurança de que quando nós precisamos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, possamos então clamar a Ele. Quem? Clamar a Jesus, aleluia, porque Ele se põe pronto para nos ajudar. Se nós clamarmos a Jesus, não importa o tamanho da luta que possamos estar enfrentando, não importa o tamanho da dificuldade, seja no financeiro, seja a doença, seja o que for, importa que se nós clamar a Jesus, Ele se posiciona, aleluia, e atende o nosso clamor. Aleluia. Jeremias capítulo de número 33, verso 3 está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Jesus está abrindo um espaço para você, dizendo: pode me clamar, pode me buscar, porque eu quero te ouvir e quero te atender. Então a igreja, clame ao Senhor nesta noite, busque a presença dEle, glorifique a Ele, porque Ele tem bênçãos de vitória para a tua vida. Os discípulos aqui tinham perdido o controle da situação. O texto vai dizer que o barco já se enchia de água. A situação já tinha fugido do controle. Já não tinha mais condições de continuar a navegação. Oh, meu Deus!
Aleluia. Às vezes nós esquecemos que temos um Deus que é todo poderoso. Como o evangelista Kleber diz aqui, quando estava na luta e na dificuldade, clamou o Senhor e Ele atendeu, depois ficou no esquecimento. Mas nós temos que colocar isso em nossa mente, que o Senhor tem que estar constante em nossas vidas, porque Ele é o nosso socorro, aleluia. Interessante que é presente nas nossas vidas, é um socorro instantâneo. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós clamar ao Senhor, Ele atende a nossa voz, aleluia. Outro dia eu estava viajando, eu acho que eu já até disse isso daqui. A noite já tinha aproximado, já tinha chegado, o motorista estava cansado. Eu trabalhava numa empresa, e ele passou a direção para mim e falou: dirige um pouco porque eu já estou cansado. E eu tomei a direção, e quando eu desci uma baixada muito forte, nós ia atravessar uma ponte, e quando eu atravessei a ponte, eu já estava em alta velocidade. De repente, lá no alto, veio um carro de frente com a luz tão forte, mas tão forte, irmãos, que eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, eu fiquei sem saber o que fazia naquele momento. Eu fiquei sem saber para onde eu estava indo. E eu peguei em mente, eu clamei ao Senhor: tem misericórdia de mim, porque eu perdi a visão, não estou vendo nada. E quando eu clamei ao Senhor, eu senti que uma forte mão tomou a direção daquele carro e voltou o carro para a pista. Oh, aleluia! Isso aqui é um fato, irmão, que aconteceu comigo. O passageiro que estava comigo, ele estava apavorado. Ele ficou tão apavorado que ele não deu conta de gritar. Porque quando eu saí da pista, eu lá ia atropelando 2 bicicleteiros que estavam encostados à rodovia. E ele ficou tão apavorado que ele não deu conta de gritar. Mas diz ele que quando estava para atropelar aqueles bicicleteiros, o carro saiu daquele lugar e voltou para a pista. E quando passou tudo, a minha visão voltou, e ele disse: o que você fez? Eu falei assim: eu não sei, eu estou dirigindo. Ele falou: não, você não viu que você estava indo ao acostamento, porque tinha 2 bicicleteiros encostados. Eu falei: eu não vi nada, porque a luz daquele carro tirou a minha visão. Aí ele falou assim: foi a mão do Senhor, aleluia, foi a mão do Senhor. Quando o crente clama, resposta ele tem. E se nós clamarmos a Deus nas nossas lutas, dificuldade, Ele tem prazer de atender. E como você chegou aqui nesta noite, o que você precisa, crente? Hoje é quinta-feira, culto da conquista, culto da vitória. E se nós não colocar a nossa fé em ação, nós vamos deixar, aleluia, a nossa bênção para outro dia. Então, se fosse você abrir a sua boca santa, dá glória a Deus, recebe a tua vitória nesta noite, porque Ele está presente nessa casa. Os discípulos fez bem. Estava no meio do mar, sem controle da situação, obreiros, já não tinha mais o que fazer. Aí eles lembraram de que Jesus estava na polpa do barco. Interessante é que Jesus estava com eles e eles tinham esquecido. Jesus está com você, aleluia. Lembra que Ele está do teu lado o tempo todo. Ah, glória a Deus. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse contar todos os testemunhos que o Senhor já fez, milagre na minha vida, eu passaria o tempo todo aqui falando. Mas entenda que os discípulos, quando está naquela dificuldade, que perde o controle da situação, aí eles lembram: Jesus está no barco, aleluia, Jesus está no barco, Jesus está na embarcação. Você não entendeu? Jesus está no seu barco, crente, aleluia. E quem é Jesus? Aleluia, é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra.
nas mãos dele está todo o poder e autoridade, e se você crê nesta noite, ele fará milagre na tua vida. Eles foram até Jesus e gritaram, clamaram: Senhor, salva-nos, porque vamos perecer nessa tempestade. Jesus se levanta. Interessante que aqui no versículo de número 39, na parte B do verso, ou seja, Deus do início do versículo, e ele despertando, Jesus acorda, e o que ele faz primeiramente? Repreende o vento. Aleluia, você não entendeu? Jesus repreende o vento. Tem tempestade na sua casa, meu irmão? Tem tempestade na tua vida? Tem tempestade no teu trabalho? Tem tempestade no seu financeiro? Tem tempestade, aleluia, na sua família? Ele repreende o vento. E disse mais ao mar: cala-te, quieta. A partir de então, quando ele dá ordem ao vento e manda o mar se aquietar, no mesmo instante tem uma grande bonança. Recebe essa palavra na tua vida. Aleluia. Salmo 89, verso 9 está dizendo: tu dominas o ímpeto do mar, quando as ondas se levantam, mas tu o faz quietar. É Ele que está no controle da situação, é Ele que tem o domínio de tudo. Entenda que o seu Deus é maior do que essa luta, o teu Deus é maior do que essa tempestade, o teu Deus está no controle dessa embarcação. Pode clamar a Ele. Desperta, crente. Não desperta Jesus, desperta você. Confia nele, porque Ele tem bênção de vitória. Aleluia. Somente Ele, quando Ele ordena, o vento para. Quando Ele ordena, o mar se aquieta e se torna tudo bênção. Ei, crente, entenda uma coisa, porque a ordem maior, aleluia, é dele, de Jesus Cristo, e Ele está aqui nesta noite para acalmar essa tempestade na tua vida. Ele está aqui nesta noite para mandar essas ondas se abaixar. Aleluia, só Ele que tem essa autoridade. E quando Ele faz isso, interessante é que não era para ser novidade para os discípulos, não era para ser aquela coisa assim, porque eles já estavam acostumados com o Senhor, eles já tinham visto grandes milagres que Jesus tinha operado. Será que está diferente de nossas vidas? Vemos Jesus operar tanto, vemos Ele fazer tanto milagre, ainda ficamos aqui sem confiar. Vamos abrir o nosso entendimento, vamos entregar esses problemas nas mãos do Senhor, porque Ele tem autoridade para fazer o milagre. E Jesus, depois que opera esse milagre, Ele disse aos discípulos: por que só estão tímidos? Aleluia. Por que você não abre a tua boca santa e pede Ele? Porque tem dificuldade de chegar ao Senhor. Isaías capítulo 55, se não me falha a memória, está dizendo: buscai o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Aleluia, Jesus está perto de mim, de você. Vamos pedir, vamos confiar, vamos parar com essa timidez, vamos acreditar que a bênção virá. Jesus está dizendo: por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé?
Coloca, meu irmão, a tua fé em ação, aleluia, e recebe a tua vitória nesta noite. Aí os discípulos falam com o outro, quem sabe com olhares. Eles olham para a situação e dizem uns aos outros, na parte B do versículo 41, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Fique de pé, vamos orar. Que homem é este que pode, aleluia, fazer um milagre na tua vida nesta noite? Que homem é este que pode acalmar a tempestade da tua vida? Aleluia. Como você chegou aqui nesta noite? O que você precisa? Clame ao Senhor. Coloca a tua fé em ação. Acredita, aleluia. Não seja tímido, porque Deus, aleluia, está atento a ouvir o teu clamor. Não faça como os discípulos fizeram. Creia em Deus, porque Ele é vitorioso, aleluia. Creia em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Somos nós que às vezes não sabemos pedir, somos nós que não sabemos clamar, aleluia, mas clame, pede a Ele aquilo que você precisa nesta noite. O que você precisa? O mar se levantou lá, o vento se levantou. Entenda que Jesus Cristo, aleluia, tem bênçãos para nossas vidas. Quem crê assim? Aleluia. Quem entendeu a palavra do Senhor? Quem quer colocar a fé em ação? Aleluia. Então, se você crê, se você perder toda essa timidez, nesta noite o milagre chegará à tua casa, aleluia. Quem pode orar comigo? Tem alguém que quer fazer um concerto com o Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Se tiver, pode vir aqui à frente. Se você precisa de um milagre, vem aqui à frente, também quero orar por você. Deus tem bênção, estou aqui, irmão, alegre, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e Ele tem bênçãos de vitória para a tua vida, e nesta noite Ele vai acalmar essa tempestade que levantou contra você. Quem crê, vem aqui à frente e vamos orar. Mas venha crendo, irmão, não venha duvidando não. Aleluia, não venha duvidando não. Quem sabe é hoje que o Senhor, aleluia, pode fazer um milagre na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Aleluia. Quem sabe há quanto tempo você ora pedindo ao Senhor uma bênção. É noite de vitória, é noite de conquista. Eu estou crendo na minha vitória, irmãos. Não saí de casa à toa. Eu creio na palavra que prego, aleluia. Eu creio nesse Jesus que a Bíblia nos revela. Eu creio que Ele está aqui nesta noite. Quem crê, levanta a mão e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos uma vez mais orando ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor, aleluia, há de levantar a tua mão santa e poderosa e acalmar esse vento, aleluia, acalmar essa tempestade na vida dos teus filhos que se levantou. Ó Deus bendito, não sei se é na saúde, não sei se é conjugal, não sei se é financeiro, não preciso, ó Deus, saber dessas coisas, mas o Senhor tendo conhecimento é suficiente para que o Senhor venha repreender, Senhor, todo esse vento, toda essa tempestade e jogar por terra, Pai, e que os teus filhos sejam vencedores agora e sempre. Nós ministramos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, aleluia, amém. Toma assento só um instante.